Pronto, olá a todos, a todas e a todas. Vamos lá, meu nome é Mônica Vieira, sou jornalista, mentora, personal branding e diretora de comunicação aqui da Rede Então Pronto. É uma grande felicidade, uma grande satisfação estar com todos vocês e para falar de um assunto que eu adoro, né? O Tavinho teve esse insight, né, junto com a gente lá na diretoria, né? O Tavinho, como ele é de startups, ele percebeu, poxa, ainda, né? Como é que a gente pode passar essa técnica? E eu também me prontifiquei, uma vez que eu venho ao longo desse meu tempo, dessa minha carreira, desenvolvendo também pessoas, executivos, gestores, profissionais que querem alavancar negócios, querem se projetarem também por meio da sua forma de se vender, né, de se comunicar, né? A gente faz um treinamento chamado Media Training, onde a gente busca realmente desenvolver executivos e profissionais a como realmente dar uma entrevista, a como fazer um vídeo, né, a como falar também em público, né, a gente também usa, claro, técnicas de oratória, e realmente hoje eu quero falar com vocês sobre a importância. Antes do Tavinho passar o Tavinho fez um esquema bem bacana, né, de como fazer esse pitch, passar algumas técnicas. Eu quero falar sobre algo muito importante. É igual como você vai falar com os seus filhos, como a gente vai falar com os nossos amigos. Geralmente, quando a gente vai conversar com pessoas mais próximas, mais queridas, a gente já sabe o que falar, né? E quando a gente vai para o nosso mundo empresarial, quando a gente pergunta, por exemplo, quem é você, né? Geralmente, assim, ó, a gente percebe ao longo desse tempo que a gente está aí desenvolvendo executivos, que sempre dá aquela travada. Quem sou eu? Como assim? Quem sou eu, né? E às vezes se passa minutos, né? Muito tempo para se descrever quem é você. E quando a gente pergunta qual é o seu propósito, qual é o seu papel, qual é o seu propósito profissional, né, no mundo, no mercado, qual é o seu diferencial, também é outro ponto que vem realmente prejudicando quando a gente não faz, né, e não utiliza técnicas e o bom e velho ensaio de como realmente passar essa informação. Por exemplo, eu vou ter 5 a 6 minutos com vocês para poder conversar um pouquinho sobre propósito. Então, é muito importante que a gente sempre estabeleça essa questão do tempo. Muitas vezes a gente perde uma oportunidade de se comunicar, de se vender por causa do tempo. Ou você fala de maneira muito enxuta, ou você fala de maneira muito extensa. Mas eu acredito que também observando, né, tantos executivos, tantas pessoas que querem se aperfeiçoar na comunicação, eu observo que às vezes o que falta é justamente ter a certeza do seu propósito. Como assim, Mônica, a certeza do seu propósito? Muitas vezes nós mesmos acabamos nos denunciando ou acreditando que às vezes a nossa carreira, a nossa profissão, o nosso empreendimento é apenas nada mais do que, né, ou uma forma de ganhar dinheiro, ou é uma forma de sustento, ou uma forma de estar, né, compartilhando no mundo. Como assim, Mônica? Não é nada disso. Tenho certeza que eu falando isso para vocês devem estar assim, como não? Claro que não. Eu não estou aqui só para ganhar dinheiro, eu não estou aqui só para pagar minhas contas, eu não estou aqui só para contratar pessoas, eu não estou aqui só para projeção, eu estou aqui para muito mais. E esse muito mais é que faz a diferença, seja falando em 3 minutos, seja falando em 5 minutos, seja falando em 1 hora e por aí vai. Quando a gente descobre de fato o que nós fazemos nesse mundo, fica muito mais simples e muito mais suave, muito mais harmônico a gente poder o quê? Transmitir isso para as pessoas. Então, assim, antes da gente falar de técnicas de pitch, antes de falar de técnicas de como você se vender de uma maneira assertiva em determinado tempo que você precisa, é muito importante que, antes de mais nada, você entenda e você ensaie e você treine. Treine qual é o seu propósito. Se você for perguntar para mim, Mônica, qual é o seu propósito profissional? Eu vou te dizer, é transformar propósitos em marcas inspiradoras. Eu falei o quê? Em 5 segundos, eu acho. Em 5 segundos, eu tenho certeza, se eu aplicar aqui um questionário com vocês vão dizer sim, eu entendi o teu propósito.
E é esse o grande desafio, o desafio da síntese, o desafio de como se chegar a transmitir o que você precisa falar em pouco tempo. Então, antes de falar de pitch, é muito importante que falemos de propósito. Propósito profissional, propósito de carreira, propósito de mundo. Porque quando a gente tem a certeza disso, e olha, eu falei para vocês sobre o meu propósito, mas eu vou revelar aqui um segredo para vocês. Não foi agora que eu pensei nisso. Eu precisei o quê? Treinar, eu precisei me perguntar, eu precisei me questionar os meus parceiros, questionar os meus colaboradores para de fato ter este propósito de maneira tão sucinta. E se eu tiver mais de 10 segundos para falar qual é o meu propósito profissional, qual é o propósito da minha empresa, eu vou conseguir, a partir desta linha que eu falei para vocês, discorrer um pouco mais. Então é muito importante, eu quero aqui passar essa mensagem para vocês, que antes de qualquer coisa, é muito importante que você se questione, que você pergunte para você mesmo. É como se fosse um exercício aqui, que eu queria inclusive fazer. Eu tenho mais alguns minutos aqui para a gente poder conversar. Eu queria que cada um de vocês, se vocês tiverem aí uma caneta, um papel, ou então se você for tecnológico, anota no celular, ou onde quer, assim, faça uma anotação. Eu quero fazer um exercício aqui de propósito. E primeiramente a gente vai fazer um exercício aqui de propósito profissional, como pessoas, porque eu tenho certeza que praticamente todos aqui são embaixadores das suas próprias marcas. Mônica, não gosto de fazer vídeo. Mônica, não gosto de fazer foto. Eu não gosto de aparecer. Mas de uma maneira ou de outra você aparece. Você aparece numa reunião como essa. Você aparece numa ligação. Você aparece no WhatsApp. Você aparece por meio de um colaborador seu. Então, a toda hora, nós empreendedores precisamos aparecer. O que eu busco trabalhar nas minhas mentorias é justamente isso. Não adianta você querer ser igual a todos. Não adianta você querer fazer stories espetaculares. Não adianta você querer fazer discursos espetaculares. O que importa de fato é o que você vai transmitir. E se você tem 3 minutos para falar sobre quem é você e vender o seu propósito, acreditem, às vezes 3 minutos, às vezes 1 minuto, ou como eu fiz, 10 segundos, já determinam para quem quer que seja, porque o nosso maior desafio hoje não é falar apenas para vocês, meus amigos, é para falar para outras pessoas. E hoje, com o digital, isso está muito mais surpreendente, porque a gente consegue escalar o nosso conhecimento de uma maneira muito mais rápida. Hoje, nos stories de 30 segundos, se você não transmitir rapidamente o que você quer transmitir, a pessoa faz o dedinho e passa, e não interessa. Hoje, numa única postagem, num único vídeo de 1 minuto, se você não passar a tua mensagem em 1 minuto, a pessoa não te assiste. E é esse o maior desafio hoje que a gente quer compartilhar com vocês. É como vender, no bom sentido, o seu propósito em poucos minutos. Porque, diferentemente, quando a gente acaba se estendendo muito, principalmente em um evento, em uma ação que você já tem um tempo estabelecido, as pessoas acabam, infelizmente, principalmente no digital, as pessoas acabam se cansando, as pessoas acabam não entendendo de fato o que você faz. Não tem aquela máxima que diz, né, que quem muito se explica é porque alguma coisa tem? Então, quem muito se explica, dependendo do contexto, demonstra insegurança, demonstra não acreditar no seu próprio propósito. Como assim, Mônica? Não fale isso porque eu acredito. Sim, você acredita, mas nós vivemos hoje o que a gente chama de o quê? De avaliação rápida, avaliação digital. Hoje as pessoas avaliam outras pessoas, julgam as outras pessoas pelo universo digital, pela forma como você se divulga. E claro, como estamos também vivendo agora, graças a Deus, esse momento híbrido, também nos encontros presenciais. Então, quero fazer um exercício com vocês, bem rapidinho, quero que vocês anotem no papel, porque isso vocês vão, inclusive, treinar
Treinar não, isso vai ser fundamental para a segunda parte do Tavinho, que é justamente o quê? É justamente a gente fazer um ensaio, fazer um grande e bom treino sobre pitch, tá bom? Então vamos lá, eu vou aqui só compartilhar rapidinho.